Fala aí pessoal, tudo bem? Vocês estão no canal de vídeos da Alfa Telecom e para manutenção hoje um Icon IC7000. O dono trouxe o equipamento reclamando de baixa potência, não passa de 70 watts. Fizemos um teste aqui na frente do proprietário e muito diferente do que ele disse, o rádio tem até mais potência. Ligado no momento na LP700. Temos aqui 122, mas não sustenta. Ele vai caindo conforme vai esquentando. Em 14 MHz, vocês podem ver, não tem praticamente indicação de LC. Algumas bandas tem indicação, outras não. Deixa eu ver aqui, por exemplo, 21. A maioria das bandas está sem indicação. Aqui em 28, 500 tem 33, também não está sustentando. Em 21 tem o 114. Em 6 metros, 85 e caindo também, rápido até. O rádio está com alguns probleminhas, algumas bandas tem potência, outras tem menos. O que a gente vai fazer então é uma revisão. O dono pediu aproveitar a oportunidade e fazer uma boa revisão. Então a gente vai primeiro desmontar, dar uma geral. O que a gente também nota, conhecem esse efeito aqui no display? Esbranquiçado. Esse aqui já está com a película também. Se olhar de baixo, tá ok? De frente perfeito, mas se a pessoa olhar de cima, ele começa a ficar todo branco. Tá vendo? Então, vamos dar início a uma revisão completa nessa máquina. Rádio desmontado. A gente nota alguns pontos de aquecimento. A parte principalmente aqui do tanque de UHF, um pouquinho de aquecimento. Nesses resistores também um pouco mais aquecido. Dá para notar que parece que o transistor driver já foi substituído. Tem alguns pontos de solda aqui na placa dele que não são originais. Tudo leva a crer que já apresentou problema ao transistor driver. Os transistores de saída parece também já foram mexidos, não dá para ter certeza sim, mas a solda não é original não. Vamos dar uma olhada, mas no geral o rádio em boas condições. No geral tá bonzinho sim. Então, mãos à massa, desmontar ele, fazer uma bela de uma revisão. E depois, sim, a gente começa o alinhamento. Desmontado todo esse 7000. Tá aqui a placa do PA. Não, pode fazer aí, cara. Sem erro, atrapalhar não. Enquanto eu trabalhando no 7000. TL922 de um cliente do Rio de Janeiro. Esperando aqui a entrada. E aqui, finalizando alguns serviços no 30L1 que veio dos Estados Unidos comigo. Bom, tá aqui então, placa do PA fora. A gente pode notar que praticamente não havia mais pasta térmica aqui. Os transistores secos. Não tem pasta térmica neles. O de VHF e UHF até tem alguma coisinha. Dá pra sujar o dedo. Mas esses daqui estão completamente secos, os de HF. E aqui também não tem mais nada aqui. Não quer dizer nada, não tem, quer dizer, não há um bom contato térmico, né, entre o componente e o dissipador. Removi todas as placas aqui para fazer uma boa revisão. Quero verificar se não tem nenhum ponto de solda já meio estranho. Quero verificar esses reguladores. Vocês podem observar, é um rádio com um pouquinho mais de idade. Algumas partes da PCB já meio que descoloridas, justamente por causa do excesso de temperatura que esse rádio gera, né? Aqui mais escuro. Vou dar uma revisada nesses reguladores. O
que eu havia comentado sobre o driver, eu retiro o que eu disse. Aqui é a original, o driver, não foi substituído. Eu vi essas soldas aqui embaixo, eu achei que tivessem dado alguma mexida, mas não, é a original sim. Para variar também, sem nenhuma pasta térmica. Então, começar esta bela revisão, deixar zerinho o rádio, a gente verificar pontos de solda, aterramento, melhorar a parte de transferência térmica, e aí sim eu dou início ao alinhamento. Aqui na parte do PA já removi os transistores de HF para dar uma geral, refazer soldas e tudo mais. Ao que me parece são os originais também, pelo menos consta o mesmo lote, então tá legal. Mas a gente observa aqui, principalmente no transistor de VHF, olha os capacitores de desacoplamento aqui, como já estão com indício de aquecimento severo, justamente nessa área. Quero dar uma boa repassada, a gente vai dar uma geral legal no rádio em toda essa região. Toda a parte de potência dele eu quero dar uma atenção especial, justamente por causa do aquecimento que esse rádio ele acaba apresentando, né? Aqui desse lado também vou dar uma passada justamente aqui no tanque de VHF e UHF. Fazer daí uma boa limpeza e daí a gente passa para as outras placas. PA revisado. Aqui na etapa do tanque de VHF e UHF, refiz diversos pontos de solda, uma boa checagem, limpeza completa, bem como desse outro lado também, tá aqui tudo revisado. PA está em ordem. Revisadaço. Então já está pronto para remontar. Fazendo também a substituição dos dois flat cables. Tem aqui dois flats originais Icon, novinhos aqui instalados. Os que estavam no rádio já apresentam uma certa fadiga devido a desmontagens anteriores, né? A gente pode observar que esses contatos aqui desse flat cable já estão levantando. Ele já está um pouco tensionado aqui. Essa parte também tá, bom, já está solta por completo, né? O outro tá aparecendo, deixa eu ver se consigo dar um foco aqui, tá vendo? Esse vinco, ele tá muito vincado aqui. A chance de ter algum contato, alguma trilha desse flat cable rompida é muito grande. Então, para não ter problema de ter que desmontar de novo a placa para daí fazer a substituição do componente, a gente já substitui agora de forma preventiva. Tá vendo como que ele está facilmente, ele dobra fácil. Então esses dois cabos saem e entra no lugar aqui dois novinhos originais Icon. A placa do PA no lugar, transistores já instalados, tudo ok, revisado. Finalizar a revisão das outras placas, instalá-las e a gente já vai dar então procedimento na parte de alinhamento do rádio, ver como é que ele ficou, como ele vai se comportar depois dessa revisão, se vai haver alguma mudança ou não, e aí eu já vou dar início ao alinhamento. Rádio pronto para o primeiro teste depois de totalmente remontado, está aqui 14.1 MHz, colocar ele em transmissão, temos aqui 122 watts, está estável, caindo um pouquinho, mas está bem melhor do que estava antes. Tem já uma indicação de LC aqui, não é o correto, mas a gente pode notar
que houve realmente uma melhora no equipamento. Eu pude verificar que ele está um pouco mais estável. Então, a partir desse ponto, eu vou começar o processo de alinhamento completo do menu de serviço dele. Vejam a diferença de comportamento agora do rádio depois dele alinhado. Potência, ALC, em todas as bandas de HF. Não há mais queda no nível de potência. Estável. Perfeito. O rádio está quente. Vocês podem observar aqui, a temperatura está já elevando, a ventoinha está até aumentando a rotação. Justamente, o rádio acabou de sair do alinhamento. É um processo estressante para ele. Eu notei que aqui a gente tem um mau contato, que a gente aperta às vezes alguma tecla de baixo aqui, band down na verdade, ele dá um pulo, tá vendo? Às vezes ele dá um pulo maior do que a gente deseja. Vou fazer uma limpeza aqui no painel frontal. Está aí o rádio. Perfeito. Removi o LCD do painel frontal, desmontei aqui toda a parte frontal do rádio. Vamos tentar substituir essa película. É a primeira vez que eu estou tentando fazer isso num IC7000. O máximo que pode acontecer aqui é não dar certo o serviço e o dono ganha um display novo. É risco meu, tá? Eu estou assumindo esse risco justamente, senão eu não vou saber se será ou não possível a recuperação desse tipo de LCD, tá? Observando sem ter backlight, eu não consigo visualizar tal mancha, mas sei que esse tipo de efeito é proveniente já de fadiga da película. Eu não vou nem remover ele dessa moldura, tá? Aqui tem a moldura dele. Eu vou fazer todo o trabalho de substituição com ele montado, até porque vai me dar uma melhor rigidez mecânica aqui. Então vamos lá, dar início à remoção da película. Aqui eu já dei início com um estilete, já levantei um lado aqui da película. Ele saiu até que fácil. Mas veja que chegando no meio aqui, ele começa a estralar, justamente como acontece nos 706. Observem que aqui a gente tem uma parte opaca e depois bem onde rompeu o filme, ele fica brilhante. Por quê? Aqui em cima a cola, ela saiu junto com esse pedaço da película que foi removido, tá? E justamente nessa divisão aqui é onde a cola acabou reagindo, apresentando problema, e ele ficou duro. Eu vou fazer o mesmo processo aqui desse lado. Eu vou levantar um lado da película com muito cuidado. Aqui eu levanto um lado dela. Aqui tem cola, ele está bem firme até. Esse lado está mais firme do que o outro. Um pouco mais difícil de sair. Ah, aqui agora está saindo ele inteiro. Aqui não saiu por completo, não levantou por completo. Agora aqui sim, está saindo por completo a película. Achei que estava muito fácil, para falar a verdade.
vou precisar de um alicate. Tá muito duro. Aqui é um alicate de bico. Cuidado com o flat cable da película, quer dizer, do LCD. Agora, apoiando com a mão aqui, eu vou puxando. Tá muito colado. Tá saindo. Muito cuidado para não danificar o LCD. E saiu. Tá aqui a película, o LCD sem a película, tá aqui ela. E a gente pode ver justamente onde houve o problema. Eu vou proceder com a limpeza do LCD. O que eu vou fazer agora? Eu vou remontar ele sem a película polarizadora novamente aqui no painel, deixar tudo preparado e ligar no rádio sem a película. E com as películas que eu tenho aqui, eu quero realizar alguns testes para ver a posição correta, o ângulo certo de montagem e qual vai ser o resultado. Se eu vou ter uma boa qualidade de imagem, se vai ter diferença nas cores. Isso é muito importante, é completamente diferente de um display monocromático. Película polarizadora nova aqui instalada. Não houve alteração alguma nas cores ou na qualidade da imagem fornecida pelo display. Como vocês podem ver, está perfeito como era antigamente. Nesse ponto, nota 1000. Só que, se nós observarmos por esse ângulo, ainda está um pouco esbranquiçado, tá vendo? Ele fica ainda ruim. O que me leva a acreditar que o próprio display, o próprio LCD é que está comprometido. A cola da película certamente já também comprometeu ele, fazendo com que ele fique dessa maneira caso seja observado de cima. Ele chega a ficar negativo, mesmo com a película novinha instalada. Olhando de baixo para cima, não há problema. Apenas quando a gente observa de cima para baixo, tem esse efeito, né? Então, tá aí. Infelizmente não é sempre que dá certo. Gostaria que a gente tivesse obtido êxito aqui com a substituição, mas faz parte. Mas pelo menos não mudou daquilo do que quando o rádio chegou. O rádio chegou dessa maneira, está retornando dessa maneira. E seria até como posso falar, um agrado para o dono, já que ele nem estava preocupado com esse ponto. A gente ia tentar deixar o rádio melhor ainda, mas não foi dessa vez. Então, tá tudo acertado. Vamos realizar os últimos testes de transmissão, recepção, estando tudo em ordem. A gente pode dar como finalizado o trabalho nesse C7000. Rádio finalizado, fechado. Então, último teste antes de dar por encerrado toda a manutenção. Rádio de transmissão LC perfeito. Potência está aqui estável, 104,8 watts, consumindo 17 amperes. Bem diferente de quando o equipamento chegou aqui, estava com excesso de potência, mas ele não conseguia nem manter a potência. Ela caía rapidamente, ele não sustentava. E agora está aqui o funcionamento do equipamento. Você pode notar que a temperatura está subindo. Mas não há alteração alguma no comportamento do rádio.
fantástico. Eu sei que tem gente falando, pessoal, nessa frequência, mas não dá para compreender. Tá muito ruim, muito ruim. O ruído está muito alto. Muita interferência. Tem umas rádios. Tem a chinesada chegando aqui, mas é só isso, pessoal. O resto tá morto. Infelizmente não dá para fazer o teste como eu gosto de realizar. Mesmo ativando todos os recursos que podem haver aqui no rádio, tá muito ruim, não adianta insistir. Tá ok? É um videozinho rápido, uma revisão legal nesse C7000, que agora tá 100% operacional e confiável para o dono poder operar tranquilamente. Tá ok? Um abração para vocês e até a próxima manutenção.